simplesmente as tendências sociais à sobrevivência a qualquer preço. O sucesso da nossa capacidade de pensar sobre a massificação. O sucesso da condição humana sobre a condição animalizada que muitas vezes nos oferecem. Quando nós criamos isso como sucesso e isso como fracasso, nós estamos coincidindo com aquilo que os estoicos diziam, daquilo que depende de nós e daquilo que não depende de nós. O nosso sucesso e o nosso fracasso dependeriam de nós, e com ambos nós aprenderíamos e estaríamos sempre crescendo. Agora, um sucesso baseado na competição, na vitória sobre os demais, construído sobre o fracasso alheio, é um dos elementos de decomposição da sociedade. O estoicismo, com certeza, nos levaria a essa reflexão. Descubra o poder do estoicismo com o conselheiro estoico. Você busca equilíbrio emocional, força interior e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia? Então, o Conselheiro Estoico é o canal perfeito para você. Nele, desvendamos ensinamentos atemporais de filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, trazendo reflexões práticas para transformar sua vida. Inscreva-se agora e comece sua jornada de autodesenvolvimento com insights poderosos e inspirações diárias. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. O link para se inscrever está no comentário fixado. Bom, todos sabem, o estoicismo é um fenômeno que vai aí desde mais ou menos 300 a.C. até aproximadamente 529 d.C., que é a época do Édito de Justiniano. Esse é o período em que ele teve a sua existência, teve o seu maior brilho do período latino, ou seja, romano. Isso é mais ou menos o fato histórico. Mas eu acho que nesse momento o estoicismo transcende em muito o fato histórico. O que ele nos traz é uma ideia, e como ideia ele é atemporal. Ele pode ser seguido, aplicado em qualquer momento histórico. E a minha ideia é trazer aqui para vocês alguns desses aspectos tão brilhantes que poderiam, acredito eu, renovar qualquer momento histórico onde eles se aplicassem. Se nós fôssemos pegar, em primeiro lugar, por exemplo, a prática da virtude, ou seja, uma moral inatacável, e a prática da virtude como sentido de vida e o ensinamento mediante o exemplo. Nós não precisamos falar muito para percebermos que no nosso momento histórico nós somos formados para sermos tecnicamente capacitados e não humanamente bons. Não temos a preocupação de sermos exemplos para aqueles que nos seguem. Não vemos o quanto o nosso exemplo repercute nas pessoas à nossa volta. A moral, a ética não é o objetivo da vida, nem tampouco é o objetivo do nosso ensino, da nossa educação. Então, se nós pegarmos a frase de Sócrates, que tanto inspira os estoicos, quando ele dizia que o conhecimento só é justo quando nos torna melhores. Só é válido o conhecimento que nos torna melhores. E, basicamente, nós rompemos com esse princípio nos nossos dias. A educação não necessariamente forma um ser humano melhor, torna-o mais preparado para o mercado de trabalho. E apenas isso. Outra coisa é a chamada serenidade diante da adversidade. Capacidade de sairmos do outro lado, talvez até melhor do que entramos. Essa capacidade que é típica dos estoicos, dessa serenidade, dessa serena felicidade que é a eudaimonia, ele faz com que o estoico possa se manter sereno e saber atravessar as adversidades crescendo com elas. E não apenas sabendo resistir, não apenas sobreviver, mas aceitando e crescendo com as dificuldades. É como se nós nos colocássemos diante de uma dificuldade e disséssemos que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. E eles tinham essa capacidade. Outro elemento que acho bastante interessante é o sempre dar o seu melhor, ou seja, a busca da excelência a cada dia. Deixar um pouco de lado o passado como nostalgia, como memória, o futuro como expectativa e estar plenamente no dia presente, ou seja, a busca da excelência em cada dia. Viver cada dia como se fosse o último, ou seja, essa importância vital para o momento presente, para estarmos plenos naquilo que fazemos. Porque, em última instância, o que temos é o presente.
Nenhum futuro será grandioso se não nos dedicamos a ele. Nós temos hoje a sociedade do estresse, onde nós estamos sempre correndo atrás de coisas que nunca estão aqui. E, logicamente, na maior parte dos casos, ou fazemos o mínimo necessário, ou fazemos o máximo meramente por busca de destaque e de vantagens pessoais, e não como filosofia de vida. Ou seja, os estoicos nos deixam essa prática como filosofia de vida. Outro elemento é a natureza como cosmos. Para um estoico, a natureza ela não era um mero apanhado, um mero conjunto de casualidades. Ela era ordenada, de tal maneira que cada parte tem um sentido quando encontra o seu lugar. E a busca dos estoicos era exatamente encontrar o seu lugar enquanto seres humanos. Isso lembra bastante o conceito de justiça platônico, cada coisa no seu lugar. Ordem, como um dos elementos fundamentais para que cada um possa realizar a sua identidade. Ou seja, o universo como cosmos vai gerar uma outra característica muito interessante, que é o amor fati. O amor por aquilo que está acontecendo. Não é simplesmente a aceitação daquilo que está acontecendo. É amor. Amor por cada acontecimento. Aí vocês podem dizer, bom, mas tem momentos que são terríveis, momentos de guerra, momentos que são terrivelmente difíceis para o ser humano. Como amá-los? Nós podemos amar a oportunidade que eles nos dão de superação, deles mesmos, inclusive. A oportunidade que eles nos dão de crescimento. A oportunidade de dizer diante desses momentos, se depender de mim, nunca mais se repetirão. Ou seja, eles têm uma mentalidade de que a maneira de confrontar a adversidade, as dificuldades, não é com ódio, como nós pensamos hoje. A maneira de demolir as coisas que não gostamos tem que ser batendo através do ódio. Eles encaravam como amor, o amor fati, a compreensão de cada momento, a aceitação de cada momento e o procurar amar cada momento que a natureza nos dá, como não sendo casual. O outro elemento é aquele que dizia o imperador Marco Aurélio, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, logicamente, aquilo que me acontece é atraído pelo meu poder pessoal, pela minha necessidade de crescimento. Viria a mim de qualquer maneira, por um fator ou por outro, mas eu precisaria passar por aí no meu processo de crescimento. Ao admitirmos isso, nós rompemos com um hábito terrível da nossa época histórica, que é a vitimização. Sempre há um culpado daquilo que eu sou. Sempre há uma transferência para terceiros, quartos e quintos de tudo aquilo que eu sou. Eu não assumo as rédeas da minha vida. E não assumi-las faz com que eu abra mão da oportunidade de crescimento. Ou seja, esse é um conselho precioso que o estoicismo nos dá. Uma outra coisa que é bastante interessante também, eles diziam que existe aquilo que depende de nós e aquilo que não depende de nós. Nós constantemente batemos contra aquilo que não depende de nós e ficamos muito pouco atentos àquilo que depende de nós. Se nós considerarmos dentro de uma situação, por exemplo, se eu pego um engarrafamento e naquele momento eu tenho pressa para chegar em algum lugar, eu fico constantemente protestando contra o trânsito, contra a administração dessa cidade que não toma uma providência, contra a direção das outras pessoas que não é eficiente, constantemente protestando contra aquilo que não depende de mim. E naquilo que depende de mim, que seria sair meia hora mais cedo de casa, eu nunca faço nada. Isso é apenas um exemplo simples, mas nos mostra mais ou menos como vivemos. Aquilo que podemos fazer, aquilo que está em nossas mãos mudar, não fazemos absolutamente nada. Mas estamos sempre cobrando daqueles que não podemos cobrar, daquilo que não podemos mudar, alguma mudança. Epíteto, grande Epiteto, que é o nosso filósofo estoico, um dos grandes filósofos estoicos, Epiteto ele dizia que esse é o conceito de escravidão. Escravidão, algumas vezes diziam para ele, você não é um filósofo, você é um mero escravo, que de fato ele era. E ele dizia, você sabe o que é ser um escravo? É naquilo que depende de você não fazer nada. E naquilo que não depende, ficar imprecando contra o destino. Se nós levarmos a sério esse conceito de Epiteto, nós vamos ver que nós somos, em geral, muito escravos. O que depende de nós? O que temos feito em relação àquilo que depende de nós? Se pudéssemos imaginar uma humanidade de 8 bilhões de seres humanos, todos fazendo aquilo que depende deles, com presente pleno, com excelência em cada momento. O que seria a humanidade? É também um grande exemplo a ser considerado. Bom, se nós pudéssemos resumir, nós veríamos virtudes como moral, resiliência,
excelência, virtudes de todos os tipos como meta de vida, qualidade de vida, felicidade, eudaimonia, reside na prática de virtudes, uma grande harmonia com a natureza, um desejo de se integrar com ela, a serenidade estoica, que é a incapacidade de deixar que fatores externos o perturbem, e também a grande responsabilidade sobre aquilo que faziam, sobre aquilo que dependia deles, sobre o curso da sua própria vida, como resultado da sua própria necessidade. É evidente que encarar a vida dessa maneira, em qualquer momento histórico, constrói um futuro muito melhor, muito mais qualificado, sem que a gente fique ansioso pelo futuro. Nós geramos as sementes adequadas para o futuro, através dessas observações tão simples e tão práticas dessa escola, que nos ensina a viver como seres humanos propriamente ditos. Isso é que eu gostaria de deixar para vocês como uma pequena inspiração matinal. Agradeço mais uma vez ao senador pela oportunidade da palavra. Muitas vezes me perguntei, como é que todo homem se ama mais do que todos os outros homens, mas dá menos valor à sua própria opinião do que a dos outros? Marco Aurélio, imperador romano. Eu fico imaginando do futuro, se algum arqueólogo tentar descobrir a nossa civilização e descobrir o que ela pensava a partir da nossa vida. Nada escrito restou, só restou a história das nossas vidas. O que será que eles deduziriam que eram as nossas ideias? Talvez não fosse equivalente àquilo que a gente pensa ser as nossas ideias. Nós enfrentamos sempre o velho dilema. Existe, inclusive, uma passagem bíblica que fala sobre isso. Pelas vossas obras vos conhecerei. Estamos todos cheios de ideias maravilhosas. Aí a filosofia nos inspira a ter contato com as grandes ideias da história. Mas a filosofia também nos inspira a vivê-las. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de trazer as nossas ideias à prática. Ainda que elas sejam muito bem intencionadas, ainda que haja essa retidão de intenções, nós, na prática, continuamos agindo de uma maneira, como dizia o professor Luiz Carlos, que está mais para a consciência animal do que para a consciência humana. E aí eu chamo a atenção para que a gente pare para pensar e se pergunte sobre o que realmente acreditamos. Porque aquilo que nós, quando nos movimentamos, deixamos como rastro, é o que nós realmente acreditamos. Então, passar a um questionamento onde nós nos sentamos conosco mesmos e nos perguntamos, eu realmente acredito nessas ideias? Isso realmente é o meu guia na vida? Ou eu simplesmente tenho um mundo intelectual para dar resposta às questões intelectuais, mas na prática eu vivo totalmente amparado no eu animal, porque acredito que nesse contexto histórico é isso que dá certo. Então, se eu estou numa situação difícil, bom, Platão não vivia no século XXI, não sabia o que era isso. O que ele diz não serve para cá. Aqui tem que ser do meu jeito. E o meu jeito é aquele que nós recebemos de berço, que é sempre tire vantagem em tudo. Sempre procure liberar apenas a sua pele. Sempre procure estar no primeiro lugar do pódio sozinho. Ou seja, esse jeito que criou essa situação caótica em que estamos. E esse é o jeito que nós continuamos acreditando e continuamos respondendo à vida através deles. Então, o que eu chamo a atenção é que cada um procure ver, como o professor Luiz Carlos falou muito bem, quais são os seus reais valores. Procure olhar no seu rastro e veja em que ele realmente acredita, que é o fundamental para que a gente possa mudar o mundo, mudar a cada um de nós. A natureza não dá saltos e não há como mudar a humanidade, mudar as instituições, pessoas jurídicas, são fantasias. O que existe verdadeiramente são seres humanos. Mudar a humanidade sem mudar os valores de cada ser humano um por um é uma utopia, é uma loucura que nunca vai acontecer. Estarmos sempre esperando de pessoas jurídicas, de instituições, uma mudança, quando nós mesmos não nos propomos a mudar os nossos valores de vida, é uma ilusão. E o que exatamente a filosofia propõe é transforme a ti mesmo, conhece a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo, para que a gente possa construir um mundo amparado em valores. Gosto muito numa passagem de um diálogo platônico, que é o Critias, onde Sócrates chega para um determinado personagem, que era um sofista, e diz, não fuja do debate, porque se tu me convenceres de que essa é a ideia correta, amanhã me encontrarás na rua vivendo aquilo que tu disseste. Eu acho isso muito bonito.
Se alguém me convence de que essa é a forma justa de viver, amanhã me encontrará na rua vivendo dessa maneira. Essa capacidade de trazer verdadeiras ideias à prática, acreditar nelas de fato, ou seja, transformar os valores em função do qual vivemos e não apenas em função do qual opinamos de maneira intelectual. Honrai as verdades com a prática, como dizia outra antiga e muito importante pensadora. É isso. Em uma era onde a mudança constante e a incerteza parecem ser as únicas certezas, os ensinamentos estoicos oferecem um farol de sabedoria que nos ajudam a navegar pelas águas turbulentas da existência. Perguntas-me qual foi o meu progresso. Comecei a ser amigo de mim mesmo. Sêneca. Sintetizando, eu poderia dizer que na grande maioria dos casos, eu acredito que todos esses processos, por trás deles existe uma frase: se a vida é só isso, não me interessa. Eu acho que essa afirmação está por trás de todos esses casos. Se a vida é só isso, ela não me interessa. Só que a vida não é só isso. E essa é a grande constatação que nós teríamos que fazer, para que ela tenha sabor, para que ela tenha sentido e não sejam pensados esses recursos extremos. Nós vemos que na natureza tudo ocupa um papel. As plantas se realizam fazendo fotossíntese, fazendo trocas gasosas com o meio, os animais se realizam exercendo instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie, o homem se realiza tendo valores, exercendo esses valores, construindo a si próprio e mudando o mundo através desses valores. Quando a sociedade não oferece nada que possa indicar a ele essa direção, ajudá-lo a descobrir essa direção, a angústia é inevitável. Porque somos seres incompletos, somos seres pela metade, como dizia Khalil Gibran numa poesia. Quando fazemos o vinho com má vontade, batamos só metade da sede daquele que o bebe. Quando vivemos com essa vontade limitada, matamos só a metade das nossas necessidades, as materiais. E as necessidades humanas começam a gritar. Aí a sociedade já tem todas as rotas de fuga preparadas. Você está angustiado? Vem cá, consome mais. Aí vem o consumismo. Aí vem as críticas, aí depois vem os programas de televisão, o Big Brother, a telenovela, não dá só isso, redes sociais, todo mundo olhando o que o outro está fazendo na vida do outro, enfim, não dá, chegamos até às drogas como vício e às vezes chegamos à autodestruição como ponto final desse processo de simulação da vida, de fuga da vida, de criação de algo artificial que nos libere desse tédio de apenas sobreviver. O ser humano não veio apenas para sobreviver. Existe uma frase interessante que foi utilizada num filme chamado Coração Valente, que eu achei muito bonita, que dizia o seguinte: todos os homens morrem, mas poucos homens vivem. Alguns apenas sobrevivem. Eu duvido que esses homens que realmente vivem estejam dentro dessa estatística dos deprimidos, dos angustiados e dos com ideação suicida. Eu duvido. Esses homens, ainda quando a vida está se esgotando, gostariam de mais um momento, mais um fôlego, para fazer mais alguma coisa pela humanidade, para deixar o mundo um pouquinho melhor, para realizar um pouco mais dos seus sonhos. Esses homens sabem o valor que a sua vida tem e empregam esse valor da maneira adequada. Empregam esse valor a favor de si próprios e da humanidade. São fator de soma, querem fazer diferença. E um minuto da sua vida é dotado de valor. Eu não acredito que os homens que sabem viver integrem a estatística dos desencantados. Então, eu acredito que cada vez mais, como o professor Luiz Carlos explicou muito bem, temos que encontrar o nosso lugar no mundo. Realizarmos-nos, como diziam os estoicos, na prática das virtudes, no encontro dos valores humanos. Que é o caso de como o estoicismo pode lidar com o sucesso e o fracasso, por exemplo. Eu acho uma pergunta bem peculiar. A primeira coisa que o estoicismo nos aconselharia é mudar a nossa noção de sucesso e fracasso. Nós temos uma noção construída em torno de vencer sobre e não vencer junto. Nós, se tivermos algum sucesso, contamos para alguém: olha, eu cheguei em primeiro lugar numa maratona de rua. Essa pessoa vai nos perguntar quantos concorrentes havia. E nós vamos dizer: havia 1000. E em que lugar eles tiraram? Todos tiraram em primeiro lugar. Automaticamente acabou a graça. Graça só existe quando você é vitorioso sobre 999 fracassados. É lógico que, com essa mentalidade de ganhar sobre e não ganhar junto, o sucesso que teremos será sempre baseado no egoísmo.
que é um dos principais males, se não o principal mal que atinge a humanidade. A incapacidade de fazer com que a sua satisfação seja baseada em mais pessoas do que simplesmente a sua própria pele. Como dizia a tradição tibetana, a heresia da separatividade, a base dos males da sociedade. Então, o nosso sucesso deveria ser o sucesso do nosso eu humano sobre o nosso eu animal, o sucesso dos nossos valores sobre simplesmente as tendências sociais à sobrevivência a qualquer preço, o sucesso da nossa capacidade de pensar sobre a massificação, o sucesso da condição humana sobre a condição animalizada que muitas vezes nos oferecem. Quando nós criamos isso como sucesso e isso como fracasso, nós estamos coincidindo com aquilo que os estoicos diziam, daquilo que depende de nós e daquilo que não depende de nós. O nosso sucesso e o nosso fracasso dependeriam de nós, e com ambos nós aprenderíamos e estaríamos sempre crescendo. Agora, um sucesso baseado na competição, na vitória sobre os demais, construído sobre o fracasso alheio, é um dos elementos de decomposição da sociedade. O estoicismo, com certeza, nos levaria a essa reflexão. Obrigado por ter doado seu tempo ao nosso conteúdo e ter assistido o vídeo até aqui. Espero que este tenha lhe agregado algo para a vida. Saudações arquimilionárias.